Senhora presidente, Thelma Gobi, senhores vereadores, eu gostaria de trazer à tribuna a continuidade da discussão do projeto de lei que trata sobre a qualificação e contratação de organizações sociais para as atividades de saúde no município de Bauru. Bom, semana passada, durante a sessão legislativa que aconteceu na terça-feira, de maneira excepcional, o prefeito esteve aqui na casa com o secretário de Negócios Jurídicos e o secretário de Saúde, onde nós pudemos fazer alguns encaminhamentos como sugestão de emendas modificativas que chegaram hoje. Aquelas 3 emendas que nós discutimos com todos presentes aqui na sala da presidência foram lidas, então entraram na sessão legislativa de hoje, o que eu agradeço muito. Porém, na mesma sessão legislativa de terça-feira da semana passada, o prefeito nos encaminhou um documento nominal a cada um dos senhores vereadores, inclusive a mim, obviamente, E neste documento ele coloca de maneira explícita a questão do hospital de base, o que em nenhum momento dentro do projeto de lei tinha sido colocado. Nós sabemos que a intenção realmente é que uma organização social seja contratada para gerir o hospital de base. Então, tem sido sempre pautadas as discussões em função disso. Mas no projeto de lei não cita especificamente isso. Mas no documento que foi encaminhado, um documento de 8 páginas, no final da 7ª página, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que a única estratégia factível, viável e objetiva de resolver o problema da falta de vagas para internação é o município de Bauru assumir a gestão do hospital de base. E diz que essa realidade já está próxima, pois a todos foi anunciado que o município de Bauru e o governo do estado de São Paulo firmaram um acordo onde este último passaria a gestão do hospital de base para o município de Bauru. Bom, então, o hospital de base passou a ser objeto aqui do projeto de lei que qualifica e contrata através de OS. Bom, eu fiz um encaminhamento pelo projeto de lei no momento do meu voto, e eu cito que, considerando tudo, e inclusive o que já veio como emenda, e esse documento que foi enviado, que o prefeito encaminhasse também mais duas mensagens, além das 3 que chegaram hoje. Uma delas diz que, no artigo 7º, inciso 2º, seria acrescido no finalzinho dele, respeitando o mesmo limite praticado na administração direta. Isso seria direcionado para contratação de pessoal, não de serviços. Mas não foi aceito, vereador Marquinhos, não foi, não. E também sugeri que no artigo 8º, quer dizer, que fosse criado um artigo 8º, que nos contratos de gestão relativos ao hospital de base, já que o hospital de base agora entrou dentro do projeto, fica o Poder Executivo limitado ao repasse de até 33% do total de recursos recebidos do governo do Estado via Fundo Estadual de Saúde. Isso daqui significa o quê? Em todas as discussões que foram colocadas, eu estou com uma aqui, de jornais, enfim, várias. Todas elas falando dos limites
de responsabilidade no custeio da gestão do hospital de base. E nos limites, sempre nos foi colocado, inclusive em audiência pública, que o custeio do hospital de base é da ordem de 8,5 milhões de reais mensais. E quando nós questionamos sobre a capacidade financeira do município em fazer a gestão do hospital de base, sempre nos foi colocado que a União hoje repassa 2,5 milhões. E seria mantido os 2,5 milhões para o hospital de base na nova gestão. Que o Estado de São Paulo repassa, hoje, 6 milhões. Então, 6 milhões do governo do Estado, 2,5 milhões do governo federal, 8,5 milhões mensais. Na nova pactuação, o município de Bauru assumiria 2 milhões mensais. Então, 2 milhões do município, subentendendo-se que o Estado arcaria com os 4 milhões para totalizar os 6 milhões que hoje vem do governo do Estado. E o governo federal mantendo os 2,5 milhões. Então, nós teríamos uma gestão onde esses recursos seriam possíveis do município assumir 2 milhões mensais, sendo que custa 8,5 milhões a gestão do hospital de base mensalmente. Ah, vereadora, me perdoa. Os 33% justamente são os 2 milhões dos 6 que o governo do Estado... Mas não foi aceito, viu, vereadora Thelma? Não foi aceito. Não foi aceito. E o que mais me chama a atenção foi a declaração que foi publicada no Jornal da Cidade de Bauru, a semana passada, onde o Estado diz que não são 4 milhões. Não existe isso. Diz que ele vai custear o que for serviço do Estado. E vai passar o hospital de base para Bauru. Senhores, enfim, só com papel, viu? Só no papel. Porque conversa, a gente não pode votar nada na conversa. A gente precisa de documento. Eu estou solicitando os documentos. Então, não adianta a gente ter pressa nessa questão, porque nós podemos ser os responsáveis por fechar o hospital de base. Fechar o hospital de base. Muita atenção. Obrigada, vereadora.